Galera, hora de aula, hein? Vamos lá? Pessoal, hoje nós vamos falar aqui sobre uma ferramenta também muito importante dentro da gestão, dentro da qualidade, que é a ferramenta PDCA, tá certo? Então nós podemos enxergar o ciclo PDCA como uma poderosa ferramenta para os programas e processos da qualidade, tá certo? Ele é ordenado e tem uma característica muito importante que é a flexibilidade a ajustes. Então o ciclo PDCA ele está sempre flexível, como todo planejamento, né, pessoal? Então nós sabemos que não existe um planejamento rígido. Todo planejamento ele tem que ser flexível, porque ao longo do desenvolvimento do planejamento vão acontecer uma infinidade de situações. Então nós precisamos dessa flexibilidade e essa ferramenta, o ciclo PDCA, ele nos dá essa possibilidade, né, essa característica de ser flexível a ajustes ao decorrer da implantação do programa, beleza? Então ele é um ciclo de análise e melhoria e, como curiosidade, ele foi criado, tá, pessoal, por Walter Schwartz, tá certo? Isso lá na década de 1920. Porém, ele foi popularizado pelo Deming, tá certo? Isso na década de 1950. Então ele já havia sido criado por Schwartz, tá certo? E passou-se aí 30 anos e o Deming, que é conhecido como o ciclo também de Deming, ele populariza o ciclo PDCA, tá certo? Mas não é uma criação dele. Quem criou foi uma outra pessoa. Quem leva o crédito? O Deming, tá certo? Mas foi criado lá na década de 1920, porém, quem levou o crédito, quem popularizou a ferramenta foi o Deming, tá certo? Então a sigla PDCA, pessoal, como nós estamos enxergando, é composta de 4 letras, tá certo? Então representa as iniciais do ciclo. P de planejar, D de executar, do do, né? Do. C de verificar, do check, e o A que é do action, que é de corrigir, tá certo? Então o ciclo PDCA ele tem essa característica, ele sempre é um ciclo, ele é um ciclo de melhoria, ele a todo momento ele vai estar sendo melhorado, tá certo? Ele até parece muito com aquela filosofia Kaizen, né? Que é a filosofia japonesa, que é melhoria constante. Justamente o ciclo PDCA ele faz isso, tá certo? É uma ferramenta gerencial, como eu já falei, tá? É uma ferramenta gerencial ou de qualidade, de tomada de decisões, que vai buscar garantir o alcance das metas, tá certo? As metas necessárias à sobrevivência de uma organização. Então, o ciclo PDCA, ele é uma ferramenta da qualidade, mas ele também é uma ferramenta gerencial. Qualquer empresa pode fazer, pode elaborar essa ferramenta, qualquer pessoa pode elaborar essa ferramenta, tá certo? E poder se utilizar dessa metodologia para alcance de objetivo, alcance de metas. Belezinha? É uma ferramenta simples, porém representa um enorme avanço para o planejamento eficaz, tá certo? Nós vamos ver que o planejamento é a parte principal, tá certo? É a parte principal da ferramenta. Eu preciso planejar, eu preciso colocar no planejamento tudo que é necessário, tá certo? Possui como característica importante aquilo que eu já falei, a flexibilidade a ajustes. Beleza? Então aqui eu trago para vocês um cenário do que vem ser esse PDCA. Então aí no P de planejamento eu tenho diagnóstico empresarial, eu faço a análise de problemas e causas, eu faço a definição de metas, eu faço a elaboração de planos de ação, eu faço a definição de projeto, eu faço a definição dos métodos e eu faço a alocação de recursos. No planejamento, nós vamos ver já, ele é a parte mais importante da ferramenta do ciclo PDCA. Quando nós passamos para a próxima fase, que é o do, que é o fazer, tá certo? Eu vou executar os planos de ação que foram feitos lá no planejamento. Eu vou treinar o pessoal, eu vou fazer transferência de know-how. O que é know-how, pessoal? Conhecimento, tá certo? Eu vou formar equipes de trabalho e vou delegar tarefas. Eu vou implementar ações, essas ações que foram planejadas, certinho? Depois que eu faço o planejamento, depois que eu começo a executar, eu vou para o checar. Então eu vou fazer o monitoramento contínuo dos indicadores, eu vou fazer a verificação dos resultados,
eu vou comparar os resultados com as metas que foram estipuladas lá no planejamento, tá certo? Então, sempre uma vai estar puxando a outra, beleza? Uma fase sempre vai estar puxando a outra. E para fechar esse ciclo, eu tenho o action, né? De ação, de agir. Então, tomada de ação apropriada, ações corretivas para resultados negativos. Ocorreu alguma coisa que está fora do padrão, eu vou ali e vou corrigir. Eu vou padronizar esses resultados positivos que vão dar continuidade ao ciclo. E isso é importante. Não para, tá, pessoal? Sempre vai estar girando, sempre vai estar girando. Então, chegou aqui no ar, não termina a ferramenta. Aí é que vai começar, começa de novo. Então eu vejo tudo que aconteceu e vou dar continuidade ao nosso planejamento, ao nosso ciclo PDCA. Beleza? Olha só, como eu falei para vocês, o P de planejar é a parte mais importante do ciclo. Porque se trata da preparação para o futuro. Pessoal, quando nós planejamos, eu planejo o futuro, mas eu estou analisando o presente, tá certo? Eu estou vendo de tudo como é que está aqui a minha empresa, todo o cenário dela, mas eu preciso planejar isso para o futuro porque eu quero melhoria. Então eu planejo para o futuro, mas com base no presente eu vou fazer toda uma análise do meu presente, tá certo? Então nesta etapa, ela se toma decisões antecipadas para o correto estabelecimento dos objetivos e metas. Lógico, eu estou pensando no do futuro? Eu estou tomando uma decisão antecipada, tá certo? E aí eu estou estabelecendo objetivos, eu estou estabelecendo metas para que eu possa alcançar o meu objetivo lá no final, tá certo? Então, olha só, o Melo, ele diz que esse planejamento ele é subdividido em 5 etapas, tá certo? A primeira etapa que ele fala é de localizar o problema. Então, toda vez que eu localizo o problema, eu sei o que eu vou fazer. Então, eu realizo, né, todas as vezes em que se apresentar um resultado inesperado. Entenderam? Realizado toda vez em que se apresentar um resultado inesperado. Eu vou localizar o problema. Então, dentro da empresa, aconteceu algo que não era esperado. Então, é um problema que tem na empresa, seja gerencial, seja operacional, seja financeiro, mas eu estou localizando esse problema e aí eu vou me utilizar da ferramenta para que eu possa resolver esse problema e consiga chegar à solução. Certinho? Então, localizei o problema, ótimo, tá certo? Então, essa é a primeira etapa que o Melo fala. Qual é a segunda? Estabelecer meta. Localizei o problema e agora eu vou estabelecer metas. É o ponto a ser alcançado no futuro, tá certo? Crescimento, maior produtividade, melhor atendimento, solução de problema, o que quer que seja, tá certo? Seguindo, pessoal, a terceira subdivisão que ele fala pra gente é da análise de situação. Então eu vou detectar todas as características do problema através de uma obtenção de dados, tá certo? Eu detectei o problema, eu criei meta e agora eu vou detectar as características desse problema, como é que eu vou resolver, tá certinho? A quarta subdivisão é a análise do processo e causa, tá? Nesta etapa é considerada a identificação e a prioridade das causas mais urgentes dentro do problema para saneamento, tá certo? Essa análise desse processo é de fundamental importância também. E a última subdivisão que ele fala pra gente é a elaboração do plano de ação, tá? Ora, eu já localizei o problema, eu já estabeleci a meta, eu já analisei a situação, eu já analisei o processo e causa, agora eu vou elaborar o plano de ação, tá certo? Nós falamos numa aula anterior sobre 5W2H, tá certo? Então, o que acontece? Eu vou me utilizar dessa ferramenta para elaborar esta outra ferramenta da qualidade, que se chama o ciclo PDCA, ou somente ferramenta PDCA, ou só PDCA, como queiram chamar. Não tem problema nenhuma dessas nomenclaturas vai mudar a essência da ferramenta, tá certo? Então, o planejamento, pessoal, como eu falei, é a parte mais importante. É ali que eu vou analisar tudo, eu vou descobrir o problema, eu vou estabelecer as metas, eu vou analisar todo o processo, eu vou fazer o plano de ação. Eu preciso ter tudo, pelo menos 99% de tudo que eu quero resolver, tá certo? E aí, eu conseguindo fazer isso, eu vou ter muito mais chance de poder alcançar o objetivo esperado lá no final, certinho?
Saindo do planejamento, a gente vai para o do, que é o fazer, tá certo? Então, o do é o fazer, é o executar. Então, eu já planejei tudo, eu já vi tudo. Então, nesta fase, eu vou colocar todos os objetivos concebidos do planejamento em prática. Então, o que os procedimentos determinam, mas para se atingir esse sucesso. Então, porém, é preciso que as pessoas estejam envolvidas, que sejam competentes, que sejam capacitadas e que sejam treinadas, tá certo? Não precisa eu ter uma pessoa somente competente, mas se ela não for capacitada e não for treinada, ela não vai me ajudar muito. E o que a gente vê aqui é que todo aquele trabalho em equipe, na verdade, ele precisa estar coeso, tá certo, pessoal? Eu preciso que a equipe esteja junta, que a equipe esteja coesa, que a equipe esteja imbuída para a gente poder realizar esse tipo de tarefa. Lembra que eu falei agora há pouco da ferramenta 5W2H? Olha aqui, ó. Coloca-se em evidência todas as ações, né? O que fazer, quem vai fazer, onde vai fazer, quando, porquê, como e quanto custa. Beleza? 5W2H, uma ferramenta que é muito útil também e que vai nos ajudar a realizar esse plano de ação. Aliás, é um objetivo desta ferramenta, não é isso? Auxiliar a elaboração de um plano de ação, tá certo? Está aqui a utilização também desta ferramenta. Então, o treinamento é fundamental, porque eu preciso habilitar e executar, habilitar todo o pessoal que vai estar inserido nessa dinâmica para resolver determinado tipo de problema. E eu preciso treinar, eu preciso habilitar, porque senão não vai adiantar eu fazer um excelente plano, mas as pessoas não estarem capacitadas para que eu possa desenvolver esse plano, certo? A nossa próxima etapa é o C, que é do check, do checar, do verificar. Então, nesta fase, as ações elas são monitoradas, elas vão ser medidas, elas vão ser verificadas para que nós tenhamos certeza dos resultados obtidos da fase de execução, tá certo? Então, a verificação ela tem a finalidade de detectar distorções que venham a acontecer durante a implantação e a execução da ferramenta. Então, se tiver problema, se tiver desvio, se tiver falhas, eu preciso fazer uma consolidação dos objetivos, tá certo? Então, ela vem verificar, essa verificação ela deve ser contínua e ela pode ser efetuada tanto através de observação quanto através do monitoramento dos índices de qualidade e produtividade. Eu não vou verificar só hoje, eu vou verificar todo o tempo. Tá certo, pessoal? Eu não posso fazer uma verificação de uma atividade que está acontecendo hoje e deixar para fazer daqui só a um ano depois. Isso não funciona dessa forma, tá? Eu preciso ter a disciplina de todo dia estar fazendo essa verificação, de todo dia vendo se está todo mundo capacitado, todo mundo tá com capacidade, está treinado, se não faltou ninguém, se precisa trocar alguém, porque a gente precisa alcançar o objetivo no final. Então, verificar tem que ser constante, tá certo? As auditorias internas de qualidade também são uma excelente ferramenta de verificação, tá? Na verdade, aqui nós vamos fazer o monitoramento o tempo todo. Então, saio do P, eu vou para o D, eu chego ao C, para depois chegar no A, certo? Que aí, no caso, finaliza a minha ferramenta, finaliza o meu ciclo PDCA. Mas eu preciso, como nós estamos vendo aqui, em cada etapa, eu preciso ter ações. Eu preciso agir, tá certo? E é com esta fase que a gente vai conseguir chegar ao final do ciclo, porém esse ciclo ele não vai acabar somente aqui com esta ação, com esta etapa, tá? Acabou o A do PDCA, eu vou retornar para o P e aí nós vamos dar continuidade a esse ciclo. O interessante de nós podermos absorver essa ferramenta é que o processo de melhoria ele é constante. Então, a todo momento, eu vou estar buscando ações para que eu possa implantar essa filosofia, né, esse hábito dentro das pessoas dentro da empresa, para que a gente possa sempre ter serviços, atividades muito mais eficazes, soluções de problema muito mais eficazes, tá certo?
Então, não se para no agir, tá certo? É a última etapa do plano, mas nós não paramos aí, porque depois eu tenho que continuar dando atenção a esse ciclo. Então, o agir ele diz o seguinte, né? Se as ações executadas foram eficazes, esta etapa tem a finalidade de padronizar, ou seja, validar o padrão como ideal para as expectativas da organização e promover continuamente a melhoria dos processos. Olha aí, tá certo? Eu vou a todo momento promover melhoria, melhoria constante, melhoria constante. Se durante a checagem ou verificação for encontrada alguma anormalidade, este será o momento de agir corretivamente, atacando as causas que impediram que o procedimento fosse executado conforme o planejado. É aqui no agir, tá? Assim que as falhas forem localizadas, contramedidas deverão ser adotadas. Essas ações vão evitar que o erro ocorra novamente, tá? Então, o importante é que houve um problema, opa, para aqui, vamos solucionar, vamos fazer aqui um plano de ação rapidão, vamos corrigir e vamos dar continuidade, tá certo? Em alguns casos, essas medidas podem virar normas, novos procedimentos, novos padrões, tá certo? Em casos positivos, é importante padronizar os procedimentos utilizados. Então, a gente chega ao final do PDCA, que é a última etapa, que é o act, que é o agir, mas nós não podemos achar que terminou, tá certo? Uma observação importante é que o PDCA ele tem essa função, tem como função a análise e o controle dos processos críticos. Ele busca garantir sempre o padrão, inserindo pequenas melhorias. O PDCA ele é um norteador para a melhoria contínua de um processo organizacional. Olha só, o PDCA, gravem isso, PDCA é um norteador para a melhoria contínua de um processo organizacional, tá certo? Ele tem como função a análise e o controle dos processos críticos, buscando garantir o padrão ou inserindo pequenas melhorias. Certinho? Não esqueçam disso, pessoal. Isso aqui é muito importante. Outra situação. O ciclo PDCA busca monitorar com eficácia a gestão dos processos produtivos através do diagnóstico das situações desejáveis e da consequente busca de soluções, certo? É uma ferramenta também simples, uma ferramenta prática, uma ferramenta que eu posso utilizar ela em qualquer situação também dentro da empresa. É uma ferramenta que nos dá embasamento, que faz a gente criar hábitos corretos, hábitos positivos, e que isso vai fazer com que nós possamos ter uma vida saudável dentro da empresa, no sentido de fazer com que os procedimentos sejam feitos da melhor forma possível sempre. Então, se acontecer qualquer problema, eu sei como agir, eu sei o que eu devo fazer, eu tenho que parar, eu tenho que solucionar aquele problema. Então, eu vou ver o que aconteceu, vou identificar aquele problema e vou realizar essa ferramenta, e com isso eu vou alcançar o objetivo esperado pela organização. Certinho? Então, PDCA é isso, pessoal. Essa ferramenta maravilhosa, excelente, simples, prática, não tem muito desembolso financeiro para fazer, basta somente nós querermos que a coisa seja feita da melhor forma possível. Belezinha? Tranquilo, pessoal? Se tiverem alguma dúvida, o comentário está aberto, vocês podem colocar qualquer comentário lá e a gente pode responder para vocês se não ficou algo claro, beleza? Pessoal, não se esqueçam, deixem um like, tá? E se inscrevam no canal aí para a gente poder estar cada vez mais gravando videoaula para vocês, disponibilizando conhecimento, que isso é importante. Tranquilo? Abração a todos. Tchau, tchau.